Eu hoje estou aqui para falar para vocês um pouco sobre Dom Pedro II. Eu vou falar só um pouco porque sobre Dom Pedro II é muita coisa. Então não cabe tudo num vídeo só. Eu sou o André Martins, eu pesquiso muito sobre esse assunto porque eu gosto, é muito interessante. E eu acho que vocês devem também saber é, muito mais sobre como realmente era a vida do brasileiro, como realmente era o Império do Brasil. Com relação ao Dom Pedro II, ele, diferente do que muita gente imagina, do que muito pensamos, ele não era essa figura desanimada, cansada, como é retratada pela República, que vemos sempre quando falam de Dom Pedro II, mostram aquela foto dele já envelhecido, cansado, não é? Desanimado. Só que na verdade o Dom Pedro II não era nada disso, nunca foi. Ele sempre foi um homem determinado, muito valente, trabalhador, corajoso, e graças a ele que o Brasil foi uma grande potência no século XIX. Ele conseguiu levar nosso país num patamar de igualdade com os Estados Unidos e Europa, para vocês possam saber. No Pedro II, ele era muito amado pelo povo brasileiro, muito respeitado internacionalmente. A comoção da população por onde Dom Pedro chegava era igual como se você vê hoje um jogador de futebol famoso, um ator famoso, um cantor famoso. Eram multidões realmente, para onde ele estava, onde ele passava, multidões vinham atrás dele. Era uma figura muito famosa, muito querida internacionalmente. Dom Pedro II, para quem não sabe, ele colaborava muito e era muito admirado por cientistas internacionais. Inclusive, graças a ele que nós temos o telefone hoje. Sim, graças a ele. No Pedro II, uma época, ele estava visitando a Feira Mundial, que naquela época ocorria nos Estados Unidos, e ele foi ver o stand do Alexander Graham Bell, o inventor do telefone. Ninguém via utilidade naquele aparelho, ninguém tinha curiosidade de saber o que era. E Dom Pedro, como tinha curiosidade científica, fazia parte dele, ele foi até o stand do Graham Bell. O Graham Bell colocou o Dom Pedro numa sala, foi para outra e falou naquele aparelho. Quando Dom Pedro se escutou a voz de Graham Bell saindo daquele fone, ele deu um grito, uma exclamação: Meu Deus, isto fala! Ah, não deu outra. Como dezenas de repórteres acompanhavam Dom Pedro II, a manchete de primeira página de todos os jornais da cidade era Meu Deus, isto fala, narrando a exclamação de Dom Pedro II. Logicamente, a curiosidade dos americanos foi imensa sobre o invento de Graham Bell. E o invento se popularizou e ele ficou milionário vendendo telefones. Inclusive, o Brasil foi o segundo país do planeta a ter telefones. Primeiro foi os Estados Unidos e depois somos nós. Temos telefone hoje também por iniciativa de Dom Pedro II, que mandou o invento vir para o Brasil e construiu linhas telefônicas para que as pessoas tivessem. Outro grande cientista, muito amigo de Dom Pedro II, foi Louis Pasteur, o inventor da penicilina. Graças a ele, a Dom Pedro II, que Pasteur pôde dar continuidade em suas pesquisas. Era Dom Pedro II quem financiava e ajudou muito, incentivou muito Pasteur em suas pesquisas. Tanto que na universidade onde Pasteur trabalhava e foi cientista, há uma homenagem muito bonita, muito é, interessante que essa universidade fez a Dom Pedro II. Então ele era um homem muito culto, muito interessado nos problemas, nas pesquisas científicas. Ele viajava o planeta para aprender com cientistas e trazer esses inventos e pesquisas para o Brasil. Muito Brasil se beneficiou disso. Um fato interessante que eu estive lendo num livro é que o amor que os brasileiros tinham por Dom Pedro II era muito grande. Inclusive, um repórter americano veio para o Brasil para narrar como seria a viagem que Dom Pedro II iria fazer até os Estados Unidos. E ele já veio acompanhar já o embarque de Dom Pedro II no porto. Ele relata que uma multidão foi se despedir de Dom Pedro II e de sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina. Ele não conseguia entender, ele não conseguia explicar aquilo que parecia, segundo relatos do americano, parecia uma grande família se despedindo de seu pai, de seu avô. Era algo assim, sem explicação para ele. Eles
Ele viveu isso, presenciou e não conseguia entender. Imagine nós que estamos aqui agora, que não temos nem noção disso. O outro relato dessa viagem de Dom Pedro II é que quando ele chegou aos Estados Unidos, numa universidade onde haviam brasileiros, ele foi visitar essa universidade e os jovens foram até ele. Esses jovens se sentaram em torno dele e ficaram conversando intimamente. Esse repórter americano também ficou estupefato com aquilo. Segundo a narrativa dele, pareciam jovens sentados em torno de seu avô, com carinho, com intimidade, e sendo atendidos também com carinho e com intimidade. Havia um amor muito grande desses jovens com o seu imperador e o seu imperador com ele. Esse repórter ele estava presenciando aquilo, mas não conseguia explicar, não conseguia entender aquilo. Então, para que vocês tenham uma noção, uma pequena noção do que realmente era Dom Pedro II naquela época, admirado no exterior e amado pelos brasileiros. Só se consegue isso quem realmente é uma pessoa muito, muito boa, muito benéfica e muito competente no que faz. Dom Pedro II conseguiu isso durante os mais de 40 anos que esteve reinando no Brasil. E os brasileiros realmente amavam ele, porque Dom Pedro II se interessava pelo Brasil e pelos brasileiros. Isso é uma coisa que só vimos na época do Império. Esse amor dos brasileiros pelo seu governante, essa identificação com seus governantes, somente numa monarquia. Numa república não vemos isso. Alguém consegue me dizer quando que os brasileiros estiveram tanto assim apegados a seu governante? É muito, praticamente quase nulo. Tirando os populistas e Getúlio e tudo mais, que manipulou a imprensa para fazer sua imagem. No Pedro não, no Pedro II o amor dos brasileiros é um amor orgânico, de pai de família mesmo, que havia com ele. Ok? Vou ficar por aqui, senão o vídeo fica muito longo. Nas próximas eu farei mais relatos sobre Dom Pedro II para vocês. Tá joia? Um abraço a todos.